Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai e a gente está aqui com a aula de número 2 da nossa frente de número 3. Você que está querendo estudar física no ano de 2017, não perca as aulas do curso Agora Vai aqui no YouTube. Não deixe de dar seu like, compartilhar com seus amigos e, gente, se inscreve no canal para você receber em primeira mão. Tem o sininho aí, clica no sininho para você receber em primeira mão todas as nossas aulas, beleza? O curso Agora Vai no ano de 2017 está dividido em frente 1, que é a área de mecânica, frente 2, termologia, ótica, ok? E ondas, e também a frente 3, que é a parte de elétrica, beleza? E hoje a gente vai para a aula de número 2 da área de elétrica. Então vem com a gente, vencer sucesso! Pessoal, nessa aula a gente vai finalizar aquilo que a gente estava discutindo sobre processos de eletrização. De acordo com essa relação dos processos de eletrização, a gente viu o processo de eletrização por atrito e a série triboelétrica, e nós percebemos que cada um dos corpos ficam eletrizados, os dois corpos ficam eletrizados, um com carga positiva, o outro com carga negativa. Perfeito? Aí nós passamos para a segunda parte, que era a eletrização por contato. Já na eletrização por contato, o simples contato no milésimo de segundo entre os dois corpos faz com que as cargas se redistribuam por estes corpos e assim os dois corpos ficam eletrizados, porém com cargas iguais, de mesmo sinal, principalmente, as duas positivas ou as duas negativas, mas ficarão cargas exatamente igual em módulo também se os dois corpos tiverem o mesmo tamanho. Caso não tenham o mesmo tamanho, vai ser proporcional ao tamanho. Então, o corpo que tiver duas vezes maior, né, um tamanho maior, duas vezes, ele vai ter o dobro de cargas. E assim sucessivamente, beleza? E hoje eu quero falar para vocês do processo de eletrização por indução. O que é o processo de eletrização por indução? É eletrizar um corpo sem ter o toque em relação a esse corpo. Por quê? Porque a força elétrica é uma força de campo, certo? Então ela não precisa do exato contato com o corpo para que ela consiga aí exercer a sua interação. Como que a gente faz isso? Eu tenho aqui um corpo eletrizado positivamente com excesso de cargas positivas e aqui eu vou ter uma esferazinha, certo? Que está neutra inicialmente. A partir desse ponto que a esfera está neutra, o que vai acontecer? Haverá uma redistribuição das cargas nessa esfera, da seguinte forma. As cargas negativas desse corpo começarão a ser atraídas pelas cargas positivas do corpo que está ali próximo. E as cargas positivas desse corpo, vamos colorir isso daqui, as cargas positivas desse corpo vão se afastar ao máximo por causa da força de repulsão entre as cargas, né? Lembrando que cargas, sinais iguais se repelem, sinais opostos se atraem. Então, o que acontece na eletrização por indução inicialmente? Nesse tipo de eletrização, eu faço uma redistribuição das cargas dentro do mesmo corpo. Isso é interessante porque assim que eu retirar esse corpo, esse daqui volta a ser neutro, certo? Não haverá transição desses elementos. Porém, eu posso pegar esse elemento e ligar ele à terra. Então, faço uma ligação de fio-terra aqui, ó, ligo ele na terra. O que vai acontecer? Isso vai gerar um caminho que vai dar um fluxo para que essas cargas positivas comecem a escapar do corpo e que aumente nesse sistema a quantidade de cargas negativas, porque vai começar a chegar mais cargas negativas. O que vai acontecer? Vai acontecer que quase todas as cargas, ou todas as cargas, começarão a fugir e o corpo vai começar a ser imediatamente ocupado por cargas negativas. Aí eu rompo esse fio. Ao romper esse fio, galera, o que aconteceu? O que acontece é que o corpo foi totalmente eletrizado negativamente. Então, além do processo de eletrização por indução, eu consigo também criar esse sistema, que é criar cargas em cima desse corpo. Beleza? Esse é o primeiro passo que a gente queria tratar com vocês. Então, a eletrização por indução, resumindo, ela redistribui a carga nos corpos. Se eu colocar alguma coisa em contato com esse corpinho ou ligar ele à terra, eu consigo eliminar todas essas cargas e ele fica eletrizado com a carga oposta daquela que a gente tinha aqui. Se aqui era positivo, aqui vai ficar tudo negativo. Beleza? Um outro ponto que é extremamente importante é como que acontece, porque eu falei aqui para você da força elétrica exercida, envolvida nesse sistema, e como que essa força elétrica interage nesse sistema.
A interação dessa força elétrica está relacionada a uma força que a gente chama de força de campo. Tem uma região onde essa força consegue interagir, certo? Newton, quando ele descreve força, ele descreve as forças por contato e as forças de campo. Esse caso é uma força de campo, uma hora a gente vai começar a conversar sobre campos elétricos, você vai entender o que é essa relação de campo, certo? Mas primeiro a gente precisa tentar analisar a intensidade da carga elétrica envolvida em uma dessas interações. E essa carga elétrica, ela é medida a partir da quantidade de elétrons que está envolvido na interação. Então, para a gente definir a quantidade de carga elétrica que a gente tem em um determinado sistema, a gente vai pegar o número de portadores de carga, então pega aí o número de portadores de carga elétrica que eu tenho no sistema e multiplico pela carga de 1 elétron. A carga de 1 elétron, gente, é de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs de carga, ok? Então, se eu tivesse aí 2 vezes 10 a 20 elétrons num determinado sistema, e eu quiser saber a carga exercida nesse sistema, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular aqui, ó, quantidade de carga seria 2 vezes 10 a 20, que é o número de elementos portadores, vezes a carga do elétrico, que seria 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa carga daria 3,2 vezes 10 a primeira, ou o que a gente poderia dizer, 32 coulombs, certo? Então seria uma aplicação interessante que a gente tem de fazer para poder analisar esse sistema de cargas. A partir daí a gente pode definir também para você a lei de Coulomb sobre cargas elétricas. Coulomb ele verifica a partir da observação das equações das leis da gravitação universal de Newton que, como as cargas elétricas também são forças de campo, a gente poderia definir da seguinte forma. Como que essas forças interagem? Qual que é a relação da força com a distância e com as cargas que exercem? Bom, primeira coisa, a gente precisa observar uma constante, chamada constante eletrostática. Essa constante eletrostática, ela diz o seguinte, ela vai dar pra gente um valor constante de quanto de carga a gente consegue atravessar um determinado meio, certo? Por exemplo, a constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb quadrado, ou seja, a força exercida numa área de acordo com a quantidade de carga que existe naquela área, certo? Gente, partindo dessa constante eletrostática, então a gente tem que definir primeiro o meio que a gente está trabalhando. Aqui a gente normalmente utiliza o meio como vácuo, mas pode ser outros meios, e aí o vestibular, o exercício vai te trazer que meio que ele está analisando isso. Ele vai verificar da seguinte forma, eu tenho a carga A e a carga B, as duas estão positivas aqui. Duas cargas de sinais iguais, a gente vai ter força de repulsão, como está representado aqui. Força de B em A e força de A em B. Então isso é chamado de força de repulsão eletrostática. Se uma carga fosse positiva e a outra negativa, a gente teria força de atração entre elas, beleza? Mas quando a gente vai calcular o módulo, a intensidade da força, a gente nem utiliza o sinal dessas cargas. A gente utiliza isso aqui em módulo, então a gente coloca essas barrinhas aqui para dizer que é o valor sempre positivo delas, porque a gente quer ver a intensidade da força, não importa se está tendo repulsão ou atração. Então a força vai ser a constante vezes as cargas, porque quanto maior a intensidade da carga, maior a força, então isso é diretamente proporcional, mas a gente percebe algo aqui extremamente importante. Qual que é? A força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância entre as cargas, menor vai ser a força, mas isso não é inversamente proporcional, é inversamente proporcional ao quadrado. Ou seja, se eu dobro a distância, se a distância passa a ser 2D, a força cai para F sobre 4. Ela cai de 1/4 dessa força, porque é 2 ao quadrado 4, na queda F sobre 4. Beleza? Então a força ela interage a partir desse pressuposto, dessa relação com as distâncias. Força elétrica depende do produto das cargas vezes a constante eletrostática e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Fica a dica, beleza? Guarda aí a constante eletrostática, mas se você não guardar não tem problema, porque o vestibular ele é obrigado a te dar o valor dessa constante. Beleza, galera? Então essa aqui é a introdução de força eletrostática, de cargas elétricas e continuação de processo de eletrização. Acompanhe as nossas aulas de exercício, serão 5 essa semana, de forças eletrostáticas, para você começar a observar as aplicações dessas forças nos sistemas que a gente está estudando. Beleza? Ficamos por aqui. Não deixe antes de ir embora de dar um like nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos do colégio, do cursinho. Quanto mais pessoas assistirem, melhor pra gente, mais vídeo a gente consegue produzir para vocês. Um grande abraço, galera, e até a aula da semana que vem. Essa é a Frente 3, Física Extensivo, aqui no YouTube gratuitamente.
é o curso Agora Vai, ajudando você a realizar os seus sonhos. Um abraço, valeu e até a próxima!